Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje com a temática que nos atravessa em um contexto geral, cultural, social e muito pessoal também. Então sabemos que falar sobre alimentação envolve muitas camadas, né? É falar sobre o nosso corpo, sobre a cultura, sobre a nossa saúde física e mental e sobre o modo como a gente se enxerga. Então, entre muitas dietas, comparações e cobranças, a nossa relação com a comida muitas vezes se tornou fonte de sofrimento e culpa. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Nós vamos falar sobre os atravessamentos sociais que envolvem a nutrição, vamos falar sobre transtornos alimentares, sobre gordofobia, sobre o que significa desenvolver uma relação mais saudável e mais livre com o próprio corpo e sobre como tudo isso influencia a nossa saúde mental. Então hoje vamos receber uma convidada maravilhosa, que é uma honra ter aqui a nossa diva. Tô muito feliz. Gente, tô até nervosa, tá? Eu falei que nem tava, mas eu já tô aqui, amor, vendo se eu falei tudo. Mas enfim, é realmente isso. E aí vou apresentar um pouquinho dela pra vocês. Ela é nutricionista comportamental. Ela é pós-graduada em transtornos alimentares, que super a gente vai associar com a psicologia, né? Se relaciona muito bem. A gente pode agregar muito com as informações, com que a gente vai refletir e discutir acerca das nossas profissões, né? Da área da saúde. Ela fundou um grupo de terapia chamado Coma as Suas Cores. Tem também podcast. Tem também podcast. Ela vai apresentar mais. Ela é comunicadora e criadora de conteúdo nas redes sociais, então o arroba dela vai estar aparecendo aqui. Então, já segue aí. Já segue aí, segue tudo. Porque, Ave Maria, é muito rico o conteúdo que ela traz, a gente aprende horrores. E ela faz mestrado também, né, em saúde coletiva, estuda os preconceitos na atenção básica e, enfim, vai nos abrilhantar com todo o seu conhecimento e todos os debates que a gente tem que trazer, que são muito valiosos. Estamos com os produtos dela, né? Ela é essa empresária. parte é muito importante. Eu já ia tirar aqui meu bracinho para mostrar. Gente, para além disso, o Coma as Suas Cores virou marca, amor. Marca de roupa e acessórios. Inclusive, a bag a gente tem que mostrar. Ganhar um presente. A gente tem que mostrar, a gente vai mostrar. Mas, ó, essa blusinha aqui da marca dela, da Gabi. Honre suas fomes. Isso, e coma sigam suas lá, cores. e como suas cores. Então sigam lá e acompanhem tudo, que ela também faz muitos eventos, né, e muitos projetos maravilhosos. Quem então, tá na rádio e no Spotify, corre pro YouTube pra ver, viu? Que a marca tem é linda. Até, deixa eu mostrar aqui. Colorida. Honre suas fomes e coma suas cores. Yes. Diva demais. É isso, Gabi, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Gente, tô muito feliz mesmo. Eu acho que quem não tá realmente genuinamente feliz por estar aqui está errado, porque vocês são duas divas. A gente veio aqui conversando nos bastidores, eu acho que a gente tem muito a trocar de verdade. Eu acho que a apresentação foi super fidedigna. A nutrição bebe da psicologia, a psicologia é influenciada, influencia a nutrição. Eu sou uma profissional da saúde que defende muito a interdisciplinaridade. Então, eu acho que nós somos serzinhos, uma das minhas palavras preferidas, biopsicossocioculturais. Então, nós temos uma parte bio, nós temos uma parte psicológica, nós temos uma parte cultural e nós temos uma parte social. E eu acho que pra gente conseguir entender e acolher esse ser humano nessa totalidade, a gente precisa ter conhecimentos integrados nessa totalidade. Não invadindo a psicologia, vocês não invadindo a nutrição, mas a gente segurando na mãozinha umas das outras pra segurar na mão do paciente, pra ter realmente aí achados em saúde que façam mais sentido. Mas eu tô de verdade muito feliz, muito honrada. Perfeito. Gente, já fiz essas coisas aí, várias que elas falaram, mas eu acho que a gente vai dando contornos mais interessantes ao longo do episódio. Mas é isso, apenas muito feliz de estar obrigada. aqui. Você vê como ela fala numa lente fenomenológica? A totalidade Muito humanista, do indivíduo, né? muito amor. Vamos fazer uma nutrição humanista humanista fenomenológica.
Eu acho. Gabi, nós estamos muito felizes de te receber. Muito felizes mesmo. Acho que vai ser um episódio super rico, um dos melhores episódios que nós vamos ter aqui no nosso podcast. E pra gente começar um pouco a falar dessa discussão, né, eu queria trazer aqui uma problemática. E aí, pros ouvintes que estão de casa, também a gente pensar um pouco do que hoje é a representatividade do conceito de saúde. Né, que é algo assim, que é tão visto, que as pessoas querem tanto alcançar e que muitas vezes é algo inalcançável se a gente for falar numa questão de marketing, né, do que o mercado ele prega, do que é essa saúde. Então, muito além, gente, de psicologia, de nutrição, da relação com o corpo, a gente está falando aqui de uma interdisciplinariedade. Hoje, nas nossas redes sociais, principalmente, essa representação de saúde tem algo que é muito, eu até arriscaria a dizer, um pouco ilusório. De promessas extremamente ilusórias do tipo, com essa dieta você vai emagrecer 10 quilos em um mês, dietas extremamente restritivas, extremamente radicais, dentro do campo da psicologia. Isso também não vai muito longe. Hoje a gente tem várias promessas que são antiéticas, e é importante a gente falar sobre isso, do tipo 5 dicas para curar sua depressão, 5 formas de você sair de um burnout, como se aquela receita de bolo fosse salvar sua vida. Como isso muitas vezes está entrelaçado nas nossas redes, no mercado, e como o produto principal, simbólico da saúde mental, nutricional, sempre é aquele corpo, principalmente extremamente magro, cis, hétero, branco, que tem uma positividade tóxica, que não sente dor, que não sente fraqueza, que não sente fome. Como muitas vezes a gente tem esse mercado que realmente mascara as nossas dores e também mascara as nossas dobras também, né? E aí vem total de encontro com o que a gente quer trazer aqui. Que entre escutas, a gente se escuta, a gente escuta o outro, a gente tem a consciência que barrigas dobram, que a gente sofre, que a gente chora e que o mundo, ele é perfeito sendo essa imperfeição, né? Que não é todo o tempo que a gente vai estar com essa positividade excessiva e isso que o mercado quer e que muitas vezes ele vende para você comprar e os resultados são inalcançáveis e cria esse ciclo. Então, Gabi... Brilhou, irmã. Beleza. Muito bom. Sobre a positividade tóxica, né? Sim, que a gente estava falando. E sobre como é muito subjetivo para cada paciente, né? Com certeza você recebe demandas e vulnerabilidades, sensibilidades muito diferentes. E a mesma coisa na clínica, a mesma coisa na psicologia, na nutrição. Mas como é exatamente o que a Sofia falou, que não existe receita de bolo, um protocolo diretivo de que faça isso e você vai alcançar isso. E é muito tópico, né? E isso que é perigoso. E a gente vai discorrer sobre isso. Porque... olha o quadro de adoecimento que isso pode gerar em todas as instâncias, né? Por você estar visualizando algo que, na verdade, você não vai alcançar. E são promessas extremamente antiéticas e danosas para nós, né? Sorte seguir, amiga. Importante a gente já começar falando sobre isso, né? Porque a gente entende que, infelizmente, a maioria das pessoas, no senso comum, tá num mundo que é um mundo de, muitas vezes, ilusões, né? E muitas vezes o sofrimento vem disso, né? Dessa ilusão, dessa promessa de, nossa, funciona pra ela, funciona pra todo mundo, por que não funciona pra mim? Mas será que tá funcionando? Uma culpabilização também, né? Essa culpabilização. Então, Gabi, pra gente começar a adentrar nessa relação da nutrição, né, comportamental e da saúde mental, da psicologia, para quem está ouvindo de casa, se ainda não conhece muito, se não tem tanta afinidade com a temática, a gente queria te perguntar o que caracteriza um transtorno alimentar, né? Quais são as características, como é que a gente pode prestar atenção mais nisso, né, quando a pessoa está passando por isso, e quais são os mais comuns hoje que você vê na clínica? Gabi, eu queria que a gente não colocou aqui, mas se você puder, junto dessa pergunta, brevemente apresentar o que é a nutrição comportamental, que se diferencia... Já estava até anotado, né, amor? Que se diferencia das outras, que tem a esportiva, né? Na verdade... Vamos dessugar muito hoje. Eu já tô aqui, amor. Vamos aprender. Eu vou voltar pra saúde. Aí da saúde eu vou pra nutrição comportamental e vou falar do transtorno alimentar. Arrasou. Eu acho que isso que tu trouxe de que a saúde não tem receita de bolo... é o que a gente pode usar para tentar definir perguntas sobre o que é saúde. Eu acho que hoje em dia a gente não tem como definir o que é saúde, porque a gente teria que definir o que é saúde para quem. Saúde por quê? Saúde em que espaço e tempo e segurança e acessibilidade. Então, se eu tô falando de saúde pro homem cis, heteronormativo, branco privilegiado, eu tô falando de uma coisa. Se eu estou falando de saúde pra mãe periférica, mãe solo, preta, gorda,
física, eu tô falando de outra necessidade. Então, eu começo a trazer aqui a queda da meritocracia, não temos as mesmas 24 horas. Eu trago aqui a queda da igualdade. A gente não pode fazer as mesmas coisas para chegar nos mesmos lugares, porque a gente não parte do mesmo lugar. Então, se eu tenho uma pessoa que tá largando 300 metros atrás de mim, teoricamente eu tinha que dar um tempo para ela largar, ela corre, depois a outra pessoa vai e ela corre também. O nome disso é equidade. E eu fazendo esse gancho já, porque dentro dos preconceitos que eu estudo dentro da atenção básica, a gente entende que não dá para você só ofertar o mesmo tratamento. Você tem que ofertar um tratamento que leve em consideração da onde aquela pessoa parte, entende? Então, eu acho que esse conceito de saúde volta para aquela questão do biopsicossociocultural. É saúde para quem? Até porque eu não tô... Às vezes, o que a gente entende como saúde das últimas décadas para cá, a gente tá falando de saúde física, a gente tá falando, na verdade, de estética, a gente não tá falando de saúde. A barriga trincada, gente, ela é estética, ela não é saúde. Ai, Gabi, você está dizendo que as pessoas que têm a barriga trincada não são saudáveis? Não. Eu estou dizendo que as pessoas que têm a barriga trincada podem ser saudáveis. Assim como as pessoas gordas podem ser saudáveis. Assim como as pessoas magras e não musculosas podem ser saudáveis. Assim como... Todos nós podemos ser ou não. Por quê? Saúde mora em todos os tamanhos. Saúde não é medida por um número na balança, não é medida por um peso, não é medida nem só por um percentual de gordura. Gabi, mas o peso não é importante? Junto com várias outras medidas e outros parâmetros, sim. Gabi, mas a saúde mental não é importante? Sim, ainda bem que vocês trouxeram pra pergunta, né? Porque às vezes a pessoa tá olhando pra barriga trincada, tá dizendo que é a pessoa mais saudável da cidade e, na verdade, esta querida passa o dia inteiro querendo roer as unhas pra controlar o que ela come, o que ela deixa de comer, se ela foi a segunda vez já pro treino ou não. Muito do que a gente entende como saúde hoje em dia, meu povo, é privilégio. Ai, acordar às 5 horas da manhã é saudável. Se você não tem que pegar 2 horas de condução pra ir pro seu trabalho, trabalhar 12 horas, feito um desgraçado, pegar mais 2 horas de condução, chegar em casa e não ter nenhum supermercado com acesso a frutas frescas perto da sua casa, só tem a mercearia do tio Zé que você compra Oreo, é culpa sua que não é saudável, tal qual a menina que mora no metro quadrado mais caro da sua cidade e recebe cestas de orgânico na casa dela pra fazer publi. Amor, o nome disso são contextos que a gente vai ter que estar dando. Exatamente. Dito isso, trazendo uma versão menos óbvia da saúde pra vocês, a gente vai e pensa no transtorno alimentar. O transtorno alimentar, por definição, quem faz os diagnósticos é o psiquiatra, tá? Eu tô falando aqui do meu lugar de nutricionista que trabalha dentro da equipe interdisciplinar. Então, eu e as meninas, a gente vai acolher, a gente vai estar na equipe do padrão ouro de tratamento, que é... Nem falei o que ainda, mas já tô trazendo o padrão ouro de tratamento, porque é a equipe interdisciplinar. Então, é ter um nutricionista que trabalha com abordagem comportamental, ter um psicólogo e ter um psiquiatra. Mas o transtorno alimentar, ele é uma perturbação persistente na forma de vivenciar o comportamento alimentar. Isso é um nome feio pra dizer. Gente, comportamentos disfuncionais. Você passar o dia inteiro pensando em comida, você passar o dia inteiro tentando controlar o que você comeu, você querer ir pra academia pra queimar a caloria do que você come, ou ir pra academia pra merecer o que você quer comer depois, você contar calorias, você usar métodos compensatórios, então você fazer o uso de laxantes, você fazer o uso do vômito, tá aí, né, na rede social. A gente precisa trazer pra conscientizar e pra falar que tem tratamento, que tem acolhimento e que não é normal. Uma coisa muito importante é, hoje em dia, vou trazer um paralelo pra vocês. As coisas que a pessoa magra é aplaudida por fazer são coisas vistas como comportamentos disfuncionais. Você pular refeições, comportamento disfuncional. Você contar calorias, comportamento disfuncional. Você pesar todas as suas refeições, comportamento disfuncional. Você não se permitir comer fora do seu planejamento alimentar, comportamento disfuncional. Tudo isso vai engrossando um caldo de uma relação ruim com a comida, ruim com o corpo, ruim com a atividade física. Gabi, quando é que isso é caracterizado um transtorno alimentar? Quando fecha critérios diagnósticos. Então, muitos de nós hoje vamos ter um comportamento alimentar disfuncional. É como se, sabe a roda da vida? A gente tem a roda da vida, várias coisas que a gente tem na vida, várias áreas. É como se a alimentação, no lugar dela ocupar só aquela fatia de pizza da roda da vida, ela entranhou nas outras. Então, a alimentação te impede de viver as tuas relações interpessoais, ela te atrapalha na forma que você vivencia o seu trabalho e tem energia para poder olhar para essas outras coisas. Então, todo esse caldo, assim, ele vai trazendo essa questão do transtorno alimentar. E aí, falando dos mais conhecidos, os 3
primos, os três mosqueteiros do caos, normalmente, são anorexia nervosa, que aí, enfim, se eu for entrar nos subtipos, a gente não sai daqui hoje. Anorexia nervosa, que é quando você tem um peso abaixo do considerado normal e você tem um medo mórbido de engordar, você controla e pesa tudo que você come, você tem, muitas vezes, a distorção de imagem corporal associada. Então, eu sou assim, mas eu me vejo no espelho assim, entendeu? Então, isso vai trazendo camadas de sofrimento muito grandes para esses pacientes. Então, é isso. É como se a anorexia nervosa... Eu sou das ilustrações. É como se a anorexia nervosa estivesse aqui, no mundinho dela. E aí, a gente vai pro transtorno de compulsão alimentar. Gabi, quem é o transtorno de compulsão alimentar? Pra vocês entenderem, imagina aquelas bonequinhas que encaixam uma dentro da outra. A mais de dentro de todas é o exagero alimentar, que é o quê? Quando você passa da sua saciedade. Ou seja, eu tava com fome, sentei pra comer, sendo que a mãe da Sofia faz a melhor lasanha do mundo inteiro e eu cheguei pra comer morrendo de fome, então eu comi muito rápido e aí tava gostosa e aí eu botei mais um prato, quando acabou eu tava meio... Ai, meu Deus, que vontade de abrir o botão da minha calça. Isso é um exagero, tá? Pensa na boneca depois dessa. Exagero pequeno. Depois a gente tem o episódio de compulsão alimentar. O episódio de compulsão alimentar, que não é 5 sinais de que você tem compulsão alimentar. Gente, por favor, alguém cancela as redes sociais. Por favor. Mas o episódio de compulsão alimentar é quando você come uma quantidade de comida maior do que a maioria das pessoas conseguiria comer no mesmo espaço de tempo. Então, na mesma circunstância. Gabi, 10 pedaços de pizza é uma compulsão? Pode ser. E pode não ser. Por quê? Se eu vou, terça-feira, dando já aulas que vocês querem, 3 palavras que eu amo dentro da nutrição. Contexto, quantidade e frequência. Qual é o contexto dessas 10 fatias de pizza? É terça-feira à noite, em casa, sozinho, se sentindo a pior pessoa do mundo por conta do trabalho e pedindo essas 2 pizzas só pra me confortar e pra me consolar. É um contexto, talvez não o mais funcional do mundo, né? Essa mesma pizza, num contexto, sair com as meninas pra comemorar que a gente lançou o podcast e a gente conversar sobre a vida, será que essa pizza não é saudável? Tipo, porque a gente precisa tirar o pode, não pode, certo ou errado, isso ou aquilo. Isso é uma das grandes coisas que aumenta, inclusive, o número de transtornos alimentares e piora a relação com a comida. É a gente achar que tudo é Caxias, preto no branco, pode, não pode. Não é assim, depende, entendeu? Depende. Tá. Contexto, quantidade, 10 fatias. 10 fatias em casa na terça-noite porque eu tô me sentindo mal, é uma coisa que chama a atenção. 10 fatias num rodízio de pizza que eu comi 10, tu comeu 12, ele comeu 6 e tu comeu 7, é compulsão? O contexto importa. O contexto importa e a quantidade também. 3, frequência. E aí já saindo um pouquinho mais do transtorno de compulsão alimentar, mas explicando esse contexto, qual é a frequência que você come isso? Porque essas 3 palavras, você pode utilizar delas antes de comer alguma coisa. Então, por exemplo, tem um bolo de cenoura aqui na frente. Se eu tenho uma relação boa com a comida, eu entendo que não é porque tem bolo de cenoura na minha frente que eu preciso comer, apesar de que eu posso. Permissão incondicional para comer é eu saber que eu posso comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, mas que eu não vou, justamente porque eu posso, entendeu? Então, é aquela liberdade que te pede uma certa disciplina, uma certa percepção, né? Mas, enfim, voltando pro transtorno de compulsão, pro episódio de compulsão alimentar, é você comer sentindo que você não consegue parar mesmo que você quisesse. Então, é tipo, realmente essa sensação de perda de controle, ela é muito característica e muito intrínseca do transtorno de compulsão alimentar, certo? E do episódio. Você normalmente se sente culpado, se sente frustrado depois. Gabi, mas eu, às vezes, como um brownie, me sinto culpada e frustrada depois. Aí é que entram as linhas tênues, entendeu? A gente precisa olhar pro ser humano na totalidade, a gente precisa entender como ele é fora do que ele entende como um contexto de crise, pra ser o mais assertivo possível. Porque se for um profissional que tem uma viés de dieta na cabeça dele e a pessoa chega dizendo que comeu um brownie e se sentiu culpada, pra ele é normal. É educativo, tem que se sentir culpado mesmo, não é pra estar comendo brownie, entendeu? Então, assim, muitos contextos. Mas, episódio de compulsão alimentar, é isso que eu falei. A última bonequinha, quando isso acontece de 1 a 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, pode ir pra um psiquiatra, porque provavelmente vai ser um transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente tem a anorexia aqui fora. Dentro do transtorno de compulsão alimentar, a gente tem o episódio de compulsão alimentar. Gabi, eu tive alguns episódios desses na minha vida. Eu tenho transtorno de compulsão alimentar? Não necessariamente. Pode ter sido uma coisa realmente específica. E aí, a gente vem com a bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, não sei se tá certo porque eu tô de cabeça pra baixo, eu tenho um exagero. Eu tenho um exagero, né, que é o menorzinho aqui. Eu tenho um episódio de compulsão alimentar.
cabe tudo que cabe nos critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar, mas aqui eu tenho um método compensatório. Ou seja, aqui eu tenho um exagero, eu tenho uma sensação de perda de controle, eu tenho uma frustração e um se sentir-se mal em relação a isso, mas eu também venho e quero tentar colocar isso pra fora. E a partir do momento que eu compenso, Gabi, eu já sei, eu aprendi no Tumblr lá em 2013, é você vomitar, né? Não só. Você passar 3 horas na academia, meu amorzão, é compensação. Sendo que aí é um comportamento aplaudido pela sociedade, né? E aí a gente tá fazendo o quê? A gente tá vendo um monte de gata com transtorno alimentar ganhar seguidores e seguidores e seguidores. Por quê? Porque elas estão performando justamente o que o capitalismo queria que a gente performasse. A gente está insatisfeita, a gente tá isolada, a gente tá passando fome, a gente tá tentando se colocar em regime de exército militar, não entendendo que a gente precisa descansar. E, gente, é preciso responsabilidade, né? É aquilo que a gente estava conversando. Você não sabe, você não tem como viver a vida daquela pessoa que você tá vendo no story. Meu amor, o prato colorido que ela posta, ela não posta o McDonald's que ela come. Ou então, o treino que ela posta, ela não posta que ela chora no quarto quando ela volta pra casa, porque alguém na rede social disse que era pra ela botar um biquíni pra ela se sentir mal com o corpo dela e pra ela não comer. E aí tu tá lá, curtindo o story dela e ela tá lá, chorando em casa. E aí, um corpo super saudável, né? Vale a pena. Entendeu? A nutrição comportamental, ela pega esse mundo todo, ela fala, eita menino, a saúde tá doida, eita menino, rede social, eita menino, transtorno alimentar, e ela fala, não tá certo. Amor, não tá certo. Vocês estão praticando nutrição aí, teoricamente, há décadas e décadas, e as pessoas estão com a relação pior com a comida. Tem uma frase que eu adoro, que é da Sophie Derham, que é a autora do Peso das Dietas e dos 7 pilares da saúde, da alimentação saudável. Ela fala que cara, 95% das pessoas que fazem dieta reganham o peso perdido depois de 3 a 5 anos. Ou seja, a gente nunca falou tanto sobre dieta, a gente nunca falou tanto sobre treino. Agora, a gente nunca falou tanto sobre cirurgia plástica, a gente nunca falou tanto sobre... nem sobre o limbo da estética, nem sobre, teoricamente, o que é saúde. Porque vocês acham que é normal a quantidade de suplemento que a gente tem vendendo pro cabelo e pra pré-treino no Brasil? Gente, metade disso é só xixi caro que você tá fazendo, meu amor. Não é porque não tem nada. É o mesmo fornecedor da cidade. Ele chega lá e fala assim, ei, junto com teus cosméticos, tu não quer fazer aqui um suplemento? Não, tá vendendo a rodo. Aí tu fala, é? Aí eu falo, quer de cabelo? Quer de pele? Quer de... Gente, é assim que funciona. Eu tô falando isso porque eu tenho amigas que me falaram isso, entendeu? Eu tô falando isso porque o por trás do que vocês veem no story é tipo assim, a vida, né? É o que chega no meu consultório, é o que chega no consultório das meninas. É a entranha, é o sujinho, é o feio da vida. É a dor da delícia, entendeu? Tipo assim, é tão mais dor. Mas enfim, a nutrição comportamental, pra quem não conhece, ela olha pra nutrição convencional e ela fala assim, cara... Não é só o que e quanto se come. Não dá pra gente achar que prescrever um planejamento perfeitamente calculado com 2 fatias de pão, mais 2 não sei o quê, mais 2 não sei o quê, e não dar subterfúgio pra essa pessoa conseguir fazer isso aqui, não tem como a gente achar que vai dar certo. Entendeu? Porque a nutrição comportamental, ela olha e fala, não é só sobre o que e quanto se come. É sobre como se come isso. É em 5 minutos sentado na mesa conversando com alguém, ou é em pé no meio da reunião de trabalho, ou é dentro do carro. Como é que se sente quando se come? Tem gente que come uma fatia de bolo e se sente de boa, segue a vida, movimenta o corpo, come umas frutas também e tamo bem. Tem gente que come uma fatia de bolo e entra em crise de ansiedade, se sentindo mal, se sentindo culpada, se sentindo frustrada, se sentindo nojenta, se sentindo feia por conta de um bolo. Gente, não dá pra... Os alimentos são diferentes nutricionalmente. Eu sei. Eu sei que um alface e tomate, ele vai ser menos calórico, vai ter uns vitaminas mineral que um brigadeiro não tem. Mas eu preciso olhar pro brigadeiro e pro alface e tomate como se eles fossem moralmente iguais, porque eles são. Aí a gente entra numa história de... dia do lixo é você que fala isso, meu anjo. Comida não é lixo. A gente vive num país onde até ano passado 55 milhões de pessoas viviam em insegurança alimentar, que é não saber o que vão comer na próxima refeição. Aí você me dizer que fandangos e biscoito é lixo? É não, meu amor. Só não é nutricionalmente balanceado, só não é in natura, de fato é ultraprocessado, de fato a gente tem que reduzir o consumo. Agora você precisa ter mão na consciência do social, pra mim. Entendeu? Porque senão você vai fazer nutrição pros brancos, magros, que treinam às 6 horas da manhã na orla da sua cidade e o mundo inteiro pegando fogo. Pra mim isso não adianta.
Então, por isso que eu fui pra nutrição comportamental também, para além da minha história. Eu falei demais, me calei. Continua! Eu acho que a gente não precisa fazer nada nesse episódio, Sofia. Gente, acho que vocês sentiram, né? Vocês sentiram? Todo mundo botando a mão na consciência, todo mundo refletindo, se educando, né? se conscientizando. Gente, a gente não tem que... Vamos eu não tiraria uma prosseguir, vírgula e né? não vou Mande só... no sistema! Eu acho assim... Eu vou fazer a próxima pergunta que a Gabi já entrou também. Ai, deixa eu só dar um parênteses. Claro! Vocês perguntaram os 3 principais, mas eu quero falar os outros porque... gente, um ponto. Mesmo que você não entre nos critérios diagnósticos para esse aqui, não quer dizer que você não precise de ajuda. Não quer dizer que você não precise olhar para sua relação com a comida. Não quer dizer que você não precise olhar para sua relação com o corpo. Porque muitas vezes, quando eu vou pro extremo do transtorno alimentar, as pessoas falam assim, mas tu só atende os pacientes, não sei o que. Eu falo, não. Às vezes é uma pessoa que tentou fazer dieta a vida inteira, não conseguiu e se sente muito inadequada do mundo porque ela não consegue fazer dieta. E fazer dieta não é a única forma de você cuidar da sua alimentação. Na verdade, fazer dieta é uma coisa que piora a qualidade da sua alimentação muitas vezes, entendeu? Quando você pensa em incluir mais do que excluir, a alimentação fica mais rica. Quando você pensa em equilibrar os grupos alimentares, a alimentação fica mais rica. Quando você pensa em comer mais cores, a alimentação fica mais rica. Quando você entende contexto, quantidade e frequência, cabem todos os grupos alimentares, cabe todo tipo de alimento, mas de fato respeitados, contexto, quantidade e frequência. Então, é uma forma mais flexível mesmo de olhar. Não a dieta flexível que eu tenho 1.500 calorias e eu enfio de Kit Kat ou de salada, se eu quiser. Não, longe disso. Mas é realmente para olhar e falar assim, putz, a gente estava tratando a comida como se fosse combustível e o ser humano como se fosse máquina. Não somos. Não somos a inteligência artificial do episódio passado, sabe? A gente foi criado com uma mãe acalentando enquanto ela tentava amamentar. Não era uma máquina dando ali um treco pra nutrir aquele bebê, sabe? Tipo assim, somos seres relacionais. A comida, ela perpassa por todo esse contexto. Então tem gente que olha pra mim e fala assim, mas eu vou parar de comer tal coisa. E eu falo, mas tu vai parar pra sempre? Aí a pessoa, não é só pra eu emagrecer. Eu falo, mas se tu vai voltar depois, tu tá me dizendo que na tua cabeça tu vai se restringir pra tu conseguir emagrecer, mas aí tu acha que quando tu emagrecer e tu voltar a comer as coisas, tu não vai voltar ao peso que tu tinha antes ou até aumentar pelo processo de restrição e de estresse fisiológico que tu fez teu corpo passar? Galera... Não, mas era esse parente. Não, falei. Temos outros transtornos alimentares. Temos o TARI, que quase ninguém conhece, transtorno alimentar restritivo evitativo. É você ter... em palavras leigas, agonia algumas características da comida. A textura, sim? Ou textura. Tem paciente que não come pela cor. Tem paciente que não come pelo som que faz... Por exemplo, eu tenho pacientes que não comem alface porque o som que ela escuta dentro da cabeça, quando ela mastiga o alface, ela tanca a textura, então ela comeria pela textura, ela comeria pelo gosto, mas o som que aquilo faz no ouvido dela, ela não consegue comer. É interessante, porque às vezes tem uma relação até com o nível de espectro autista, sim, né? Sim. Algumas vezes. É um diagnóstico que tem um espectro, assim, meio confuso no meio, né? É uma sensibilidade sensorial também, né? Não só. Pode ser sensibilidade sensorial, pode ser medo das consequências aversivas. Então, um paciente que se engasgou quando era muito pequeno, às vezes ele vai lentamente, gradualmente, de uma forma que a gente nem... linka com esse engasgo, tendo medo de comer algumas comidas que ele vai entendendo que talvez aumentem a chance dele engasgar. Eu tenho um paciente que isso aconteceu a ponto dela chegar, assim, tipo, 2 décadas depois e comer 3 alimentos. Tipo, ela só comia 3 alimentos. Era arroz, ovo e pão. Acho que era. Enfim. E aí... Tem esses 2 e tem mais um que agora me fugiu. Mas, enfim, são situações bem específicas que estão aí dentro. A gente tem um transtorno de pica, que é picking, do inglês. Eu não lembro como é agora em português. Mas, basicamente, é você ingerir substâncias não alimentares. Então, por exemplo, às vezes, grávidas com falta de ferro têm vontade de comer terra. E aí... É uma coisa. Tem gente que mastiga gelo, tem gente que mastiga... Gente, tem gente que come cabelo Tem gente que come cabelo, tem gente que Produto de come limpeza. Várias coisas. Aí, para além desses, a gente tem... Tem mais um. Transtorno de ruminação, que é literalmente o que as vacas fazem, né? Volta, alimento pra boca, mastiga, engole de novo, de forma involuntária. Mas, assim, eu acho que a gente vai ver se transformar muitas vezes esses diagnósticos, né? O DSM, vocês sabem de quando é o 5? Eu não me lembro.
Tem um Não. tempo já. Então, assim, tanto que se você for pro o DSM, pra quem não conhece, é o Diagnóstico em Saúde Mental. Então, a gente lista lá todos os transtornos psiquiátricos. Mas tem também o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. Pro transtorno de compulsão alimentar, se você lê no CID, eu tenho alguns aspectos. Se eu ler no DSM, eu tenho outros aspectos. Então, é uma questão que realmente precisa o mais possível desse entranhado profissional pra gente conseguir olhar de forma assertiva, sabe? Pra não ser um paciente com espectro autista e a gente dizer que ele tem TARI. Pra não ser um paciente com borderline e a gente dizer que é só compulsão alimentar pura. Então, assim, são realmente muitos e muitos e muitos fatores. Mas a nutrição comportamental, ela vem pra acolher este lugar e estas pessoas. Então, eu trabalho de forma... A nutrição comportamental, mas eu vou falar por mim, porque tem gente que se diz nutricionista comportamental e prescreve dieta, né, gente? Shade, sim. Mas é você orientar, é você educar, né? A gente faz muito psicoeducação, então, assim, grupos alimentares, o que a gente precisaria colocar pra dentro. Precisa comer de 3 em 3 horas? Não precisa, mas se não precisa, como é que eu lido com essa fome, com essa saciedade? Dentro da nutrição comportamental, eu, Gabriela, uso muito do comer intuitivo, que é você se reconectar com os sinais do corpo. Então, a dieta, ela te afasta muito, né? Ela é literalmente um adestramentozinho. Você come tanto em tal hora, de tal forma, com tal tempero. O comer intuitivo, ele olha e fala assim, não, a tua história é diferente da minha, que é diferente da Sofia. Então, o que faz sentido pra ti não vai fazer sentido pra mim, o que não vai fazer sentido pra ela, ou vai, mas enfim. E aí, ele pega todos esses atravessamentos e a partir desses atravessamentos, eu olho e falo, tá bom, Sofia, com base aonde tu quer chegar? Sei lá, melhorar teu hábito intestinal. Entre aqui e aqui, qual é o próximo passo que a gente consegue dar? Ah, tá, tu não, me diz que tu não come nada de colorido, tu não come nada de fruta, mas eu conversando aqui contigo, a gente descobriu que tu aceitaria tomar uma vitamina que tem mamão. Então, a gente não vai olhar e falar, Sofia, come ameixa, 2 ameixas junto com o ovo mexido no café da manhã. Não, eu já falo assim, Sofia, o que é que tu acharia? Como seria pra ti de tentar provar essa vitamina de novo, que tu me falou que tu tomava quando tu era mais nova? Porque talvez seja uma coisa que ajude a gente no teu hábito intestinal. Revolução. As pessoas não sabem ser respeitadas. Você sabe essa loucura? As pessoas não sabem ser respeitadas. As pessoas não sabem ter autonomia. As pessoas não sabem ter liberdade. As pessoas não sabem olhar pra si. As pessoas não sabem se perceber. E aí, quando eu chego, a pessoa fala assim, isso aqui parece uma sessão de terapia. Eu falei, não, amor, é só porque é uma abordagem diferente. Mas, assim, é acolhedor. E as pessoas estão tão acostumadas ao nutricionista ocupar esse lugar do Caxias, do pode, não pode, do orgulho da Nutri. Meu amor, nem eu sou meu orgulho. Mentira, eu sou analista. A gente tá vencendo. Mas você tá me contratando pra ser meu orgulho? Não, amor, você tá me contratando pra eu segurar a sua mão e pensar o que a gente vai fazer da sua vida, da sua realidade, da sua alimentação. A minha, por exemplo, eu sou vegetariana. Metade, acho que 2 pacientes meus de 30 sabem que eu sou vegetariana. Por quê? Porque não tem nada a ver com a minha história. A minha história me faz estar ali, mas eu não tô lá pra impor o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto pra ninguém. Eu nunca tentei convencer um paciente, a não ser por questões de saúde, que de fato a gente tem que reduzir o consumo de carne vermelha. Mas assim, por ideologia minha, jamais, entendeu? Tipo assim, ai, Gabi... E isso é uma coisa que eu acho importante a gente trazer, porque cabe na interdisciplinaridade, né? Da gente ocupar esse lugar profissional. E muito do que eu vejo hoje, as pessoas estão pegando a pessoalidade delas e colocando dentro da profissão. Então, tipo assim, o meu paciente, ele tem que treinar do jeito que eu gosto de treinar, ele tem que comer do jeito que eu gosto de comer, ele tem que fazer o que eu acho que ele tinha que fazer. Não, querido, você é facilitador no processo. Você não tá criando cópias suas, não. E, Gabi, importantíssimo isso que tu trouxeste pra gente, né? Eu acho que antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu queria puxar um pouco esse gancho também para psicologia, sabe? Para essa interdisciplinaridade. Como hoje as pessoas, elas estão acostumadas um pouco com esse imediatismo e querem respostas, né? Uma receita de bolo, que é algo impossível, como acontece também na nutrição convencional, né? Sem ser comportamental. E eu acho que se liga um pouco também com o que você trouxe inicialmente sobre os atravessamentos socioculturais, de classe, de gênero, porque é muito importante a gente pensar a psicologia também como uma clínica ampliada e uma clínica para todos, né? Muitas vezes a gente tem uma psicologia clínica que é muito elitista, em certo ponto, né? Então, como é importante a gente pensar isso de uma forma ampliada e com todos os atravessamentos possíveis. É muito comum, às vezes, os pacientes chegarem, acho que a Jade vai também identificar um pouco do mesmo sentimento, pacientes chegarem e perguntarem, doutora, quantas sessões eu preciso?
O que é Clássico. que eu... É clássico. Quantas sessões eu preciso? Não, mas quanto tempo eu vou ficar aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar? Como se a gente fosse ter uma resposta pronta, uma receita de bolo. E como isso também, às vezes, acontece para vocês verem, gente, como a questão do profissional de saúde, muitas vezes está muito interligado, né? Muito interligado, completamente interligado. Como as pessoas pagam a gente e esperam que a gente diga exatamente o que elas têm que fazer, exatamente como se fosse num passe de mágica e que fosse servir como é para todo mundo. Sendo que aí a gente já, como você falou, né? A gente já parte do princípio que a gente tenha e precisa ter uma equidade. Então, a mesma pessoa não pode fazer a mesma coisa, que não pode fazer, que não vai funcionar para todos. E como é importante esse papel de caminhar juntos. Quando você falou essa questão do dar as mãos e caminhar com o paciente, eu lembrei muito da professora doutora maravilhosa Virginia Moreira, que fundou e desenvolveu, né, a abordagem humanista fenomenológica, que é um desenvolvimento da abordagem centrada da pessoa de Carl Rogers, e ela fala muito isso, que na verdade o psicoterapeuta ele vai caminhar de mão dadas com o paciente, ele não vai dizer o que ele precisa fazer, ele não vai estar à frente do paciente, e é igual, a gente não quer que o paciente também seja o orgulho da psi, a gente quer que ele se orgulhe também dele, né? A gente quer que... Eu acho que eles viram nossos orgulhos quando eles se orgulham de si. Perfeito. E quando eles se apropriam da própria narrativa. Porque Perfeito. Sim. Pode começar. Mas é exatamente quando a Gabi estava falando do caminhar de mãos dadas, é o que a gente mais fala, né? E é algo que eu pontuo o tempo todo, de que estamos juntos. Eu vou caminhar junto com você, nem à frente, nem atrás. Isso que a gente está falando do imediatismo, que diz muito da sociedade em que estamos inseridos, da cultura. Tem paciente, gente, que chega se organizando para pagar 2 meses. Entende? Que se organizou para pagar 2 meses e é isso. Como se tudo fosse se resolver em 2 meses. Um gancho que vai sair da nossa temática, mas vai ser importante, que é onde as pessoas estão botando o dinheiro delas. Perfeito. É importante. Legal. Porque eu acho que isso que vocês estão sentindo agora na psicologia é um fruto, inclusive, do que a gente tem visto sobre como a gente está lidando com saúde, que volta pro nosso primeiro papo, né? Tipo assim, é a medicalização, é a patologização, é o capitalismo. Então, tipo, essa questão de eu vou pagar X sessões de análise e elas vão resolver minha cabeça. O autodiagnóstico. Eu vou pagar tal medicação e ela vai resolver minha cabeça. E as pessoas sempre vão pro caminho mais perto. Gente, se eu olhar pra pessoa e falar assim, olha, amor, minhas consultas são R$1.500, ela vai dizer, caro! Se eu olhar e falar assim, olha, amor, essa medicação aqui, ela vai resolver a tua vida, R$1.500, tu vai dizer, me dê 10! Exatamente. É isso. Sendo que tu vai tomar a medicação, tu não vai resolver a tua cabeça. Tu vai fazer uma coisa que tu vai precisar continuar fazendo pra chegar onde tu quer chegar. Tu vai jogar dinheiro no lixo, entendeu? E como isso não promove uma autonomia e uma liberdade, né? A gente fala muito sobre a lente da nossa abordagem, humanismo fenomenológico, mas assim, é a longo prazo. É o quanto a pessoa consegue se apropriar dessa história, ela resgatar uma essência dela, né? Uma identidade dela, igual você disse, porque como tudo, né, partindo do ponto de que tudo perpassa, né, por gênero, classe e raça, a gente precisa entender o contexto dessa pessoa. Então, eu te ouvindo falar, acho que você também, né, Sofia? A gente só pensa na clínica, porque Claro. é muito identificatório, porque é exatamente assim que a gente conduz, que a gente maneja. Porque aquela pessoa vem, não vai ser o mesmo manejo clínico ou intervenção, assim, não de um jeito protocolado ou diretivo, mas daquele vivido mesmo, da experiência daquela pessoa que é muito particular, é muito pessoal, é muito subjetivo. Então, em que contexto essa pessoa ela está inserida? Né? Que demandas ela traz? Que vulnerabilidade? De que forma a gente se aproxima? Por que ela traz tudo isso? Ela traz porque ela introjetou da rede social, ou ela traz porque é genuíno pra ela. Muitas vezes o que a gente tá tentando mostrar no consultório pro paciente é pra ele se reconectar com a voz dele. Dele, é isso. Entendeu? Tipo, com a voz dele, porque ele tá fazendo o trabalho que a mãe sonhou pra ele tá se alimentando da forma que o pai sonhou pra ele tá se vestindo da forma que o namorado ou a namorada quer. E você, ser humano, você é a única coisa que fica. A nutrição comportamental, eu acho que ela é muito genial a tratar a alimentação como uma coisa que não vai embora. Cara, não vai acabar. Você vai se alimentar todos os dias da sua vida, pro resto da sua vida. Ai, Gabi, mas eu sou tão transtornada que eu consegui passar 3 dias sem comer. Amor, busca ajuda! Porque se você faz isso, talvez você morra, bata as botas. E aí realmente não tem mais alimentação pra se preocupar. Mas se você planeja viver uma vida com sentido, com tempo, com vivências,
a alimentação vai ter que te acompanhar. E aí me fala, faz sentido a gente mudar a nossa vida inteira para se alimentar de uma forma que o nosso corpo performe para viver essa vida? Ou faz sentido da vida que eu tenho, eu pensar quais são as mudanças que eu consigo fazer para melhorar a minha alimentação, para melhorar a minha relação com o corpo, para melhorar tudo isso? Perfeito. Tudo que a gente tem é o processo. A gente não tem resultado nenhum quando o assunto é as nossas áreas. Por quê? Depressão, curou, mas e aí perdeu a mãe? No outro dia, e aí? E é isso Entrou que eu em processo falo de novo. do a longo prazo. É isso. É você desenvolver esses mecanismos, essas ferramentas internas, dos seus hábitos mesmo, para o que vier. Porque a gente tá se atualizando, tá se reinventando, a vida tá acontecendo, né? E aí, na tua fala, eu penso muito, às vezes, né, pessoas que se programam muito para um objetivo específico. Então, eu vou, né, ter essa temporada aqui muito mais restritiva porque eu vou casar, ou porque eu vou ser madrinha, ou porque eu vou usar o biquíni, eu tenho uma sessão Aí de você fotos. vai reganhar o peso todinho e passar o resto da vida falando, mas que o Bill tava magra. Aí tava magra e transtornada, amor. Tava passando 5 horas do dia isso. investindo só nisso. E sobre como muitos corpos e formas de saúde, elas só são legitimadas porque é o que a maioria faz e o que a gente conhece e entende como saúde, como uma performance mesmo, né? Quem faz musculação e faz dieta, isso é legitimado, porque isso é saúde. Mas a partir do momento que outra pessoa vem com um discurso como o seu, que precisa ser cada vez mais reforçado, isso não tem valia. Isso é militância. É mimimi, né? Então, assim, o que a gente queria te ouvir, partindo do ponto, né, que quando o ato de comer, ele não vira mais um cuidado, mas sim um controle, isso já é perigoso, né? Sim. E assim, você falou muito, acho que o nosso roteiro vai ser só pra... Porque a Gabi, ela já tá adentrando em tudo. Mas eu acho que... tu já mudou aqui, amiga? Foi, amiga. Eu queria também fazer um comentário. Faz. Gabi, você falaste uma palavra que eu achei importantíssima, né? Questão da cura. Né, essa questão da cura, curou. Aí no outro dia mãe morreu, né, depressão e tudo. E aí eu queria até problematizar um pouco isso, né, que na nossa abordagem, e aí eu acredito que na sua da nutrição também seja assim, senão você me corrige, né, como as pessoas são apaixonadas por essa palavra de cura, né, do estou curada, não preciso mais fazer nada, acabou, tá tudo certo. Aí vive passiva, ativa não. Movimento... Exatamente. E como isso está completamente atrelado à busca pelo resultado, né? Por um resultado que muitas vezes não vem, muitas vezes que é infinito, muitas vezes que não dura, que dura pouquíssimo tempo, que é insustentável, tanto numa questão nutricional entre muitas aspas, que é considerado saudável, magro e tudo, como numa questão de saúde mental, de feliz, de estar bem, de estar gratiluz, né, de bem com tudo, nada... Será que poder estar gratiluz já não é um grande privilégio? Exatamente. Qual é a pessoa que tu conhece que vive dentro da favela que é gratiluz? Exatamente. Eu não conheço nenhum. É sempre em vigilância no risco iminente, né, da própria vida. Então, como se exercitar, se alimentar bem e ter uma perspectiva até de futuro? Se a pessoa tá inserida nisso. É só meditar, Vamos né? É só falar fazer de- yoga. vamos Aí falar a de bala entra. procriar. A realidade. Isso casa com a Exatamente. psicologia de um jeito, amor. De Exatamente. meditar, de siga isso. Vamos fazer exercícios de casa, porque isso aqui vai te dar todo um amparo que você precisa. Não é Eu acho sobre que o isso. problema é tratar como simples questões complexas. A gente pode resumir nessa frase. Eu acho que é isso. É injusto com a nossa população. E a gente continua fazendo. Tratando questões complexas como se fossem fáceis. E aí a gente tem que falar realmente, eu acho, sobre a irresponsabilidade do... Gente, o Brasil é o país da influência, né? O Brasil é o país do marketing dos charlatões. O Brasil é um dos países com a pior saúde mental do planeta Terra. Procedimento Sim. estético, O Brasil cirurgia é o plástica. segundo país do mundo, só perde para os Estados Unidos, que mais opera. A gente tem, hoje em dia, eu não lembro o nome da cidade, uma cidade aqui no Brasil, que é de algum interior aí, que se diz como o polo de cirurgias estéticas. Gente, nessa cidade você consegue chegar e fazer um full body, para quem não entende do inglês, um Caraca. corpo completo. Olha o quanto isso é da psicologia, né? Eu posso fazer o corpo completo por R$28 mil.
Caso você que está nos vendo em casa não faça a menor ideia de parâmetros de dinheiro, R$28 mil em capitais do nosso país, às vezes não pagariam nem só uma cirurgia de mama. Tipo assim, vou retirar tecido, vou botar um silicone, por aí. Fazer um nariz, talvez. Beleza. R$28 mil pra você reconstruir o corpo de uma pessoa, você está, na verdade, abrindo um açougue. Porque vai morrer gente. É isso. Vai morrer gente. E, na verdade, gente, outro problema. Vocês não puxaram ainda, mas vamos puxar a gordofobia, porque já foi tempo demais sem falar de gordofobia. É o próximo bloco. Exatamente. Tá aqui, já, peguei. Ela já vai. A gordofobia é um problema estrutural. Assim como o racismo. Assim como todos os outros atravessamentos. E olha como é delicado. A gente tá falando pra pessoa gorda que ela pode tomar uma medicação pra inibir o apetite dela. A gente tá falando que ela pode fazer procedimentos estéticos, drenagens e afins. A gente tá falando que ela pode se restringir no comer à torta e à direita. A gente tá falando que ela tem que treinar pelo foco, fosse fé. A gente tá falando. Mas a gente nunca para pra perguntar e pra entender se aquela pessoa já não faz isso. Num sentido mais funcional. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Quando eu boto assim pra vocês, eu falo, gente, me digam aqui sobre essa pessoa magra. Cadê? Essa pessoa magra e essa pessoa. E aí eu boto, isso é uma pessoa gorda na minha representação do meio do podcast. Quem é a pessoa que se alimenta melhor? A tendência é dizer que é a pessoa magra. Exatamente. Quem é a pessoa que se movimenta? A tendência é dizer a pessoa magra. Quem é a pessoa mais rica? A tendência é dizer a pessoa magra. Quem é a pessoa que já viajou mais vezes pro exterior? A tendência é dizer a pessoa magra. Isso aqui já resume porque a gente é muito preconceituoso e a gente tá atrapalhando a vida das pessoas. Porque Perfeito. a pessoa magra, quando botam aqui, essas duas pessoas chegaram no Natal da família. Olharam pra essa pessoa e falaram assim: caraca, Maria, mais um ano, hein? Tu não tava fazendo dieta, mulher? O que aconteceu? Eu tinha visto foto tua, tava tão bem, ganhou o peso todo de novo, tava tão bonita. E chegou pra essa aqui e falou: oh, menina, como tu tá maravilhosa do Natal do ano passado pra cá, tu secou tanto. Essa daqui tem anorexia nervosa, essa daqui se movimenta 4 vezes por semana, come frutas, verduras e legumes todo dia, bebe 2 litros de água, tem relações interpessoais funcionais e saúde mental boa. Você vai me dizer que esse corpo aqui é o saudável? Pode encerrar o podcast. Obrigada. Bom dia, por hoje é só. Bota o dedo nesse like, arrasta pra cima. Fica aqui. Volta. Gente, quem tá no Spotify, corre pro YouTube pra ver as ilustrações da Gabi, tá? Porque são super válidas. Esse episódio vai ter que ser visto no YouTube, gente. Vai Gabriel, ter que tá ser quanto visto. tempo já? 52. Acho que a gente vai ter que dividir. Total, né? Total. Sim. Total. É, não, mas tá ótimo aqui. Cabe como tatuagem na próxima. Eu tô livre pra vocês. Hoje eu tô mesmo, livre. Eu arranjo. Amiga, mas você super já entrou na temática da gordofobia e a gente fez uma pergunta, né, sobre o que é e como se manifesta na sociedade e na saúde. Aí fica à vontade, então. Cara, a gordofobia, eu acho que tem outra distinção interessante de eu fazer pra vocês, que é a diferença de pressão estética e de gordofobia. Pressão estética, todos nós sofremos. Então, todos os seres vivos no Brasil em 2025, hoje, eles vão sofrer pressão estética. Por quê? Porque é o país que venera os corpos magros, é o país que venera os corpos esculturais, é o país que tá muito vendido nessa saúde capitalizada. Então, gente, não é normal você achar que saúde é você acordar e tomar 10 suplementos, tomar um café, um super café que custa R$100, ir pra academia em jejum, treinar, voltar e fazer uma vitamina que tem 17 ingredientes, 7 deles são pós. Isso é saúde ou isso é privilégio? Volta pra minha história. Por que eu faço questão de falar isso? Porque as minhas pacientes chegam no consultório achando que elas estão erradas por não fazer dieta, por não tomar suplemento e por não se matar na academia. Quando, na verdade, era pra elas estarem pensando em como comer mais frutas, em como deixar a alimentação menos processada, em como beber mais água, em como descansar. Porque tem gente se cobrando por não estar cobrando uma maratona que não dorme nem 6 horas por dia, gente. Sono é estrutural. Inclusive, sono é prioridade em detrimento da atividade física. Se você não tem na sua rotina, ou você dorme ou você treina, você dorme, você não treina, entendeu? Por quê? Básico. E aí volta para uma questão que eu acho que falta. A gente tem que ir dando graus de complexidade. Eu não vou falar sobre um alimento funcional para uma pessoa que não tem o que comer, que tá tirando comida do lixo. Primeiro, ela tem acesso à comida.
Porque a comida pode não ser saudável no sentido vigilância sanitária mesmo. Então, assim, eu posso tirar um prato de comida do lixo e comer. Eu comi, beleza. Mas, depois que essa comida, ela existe, a gente tem acesso à comida, a comida precisa ser segura. Então, não adianta só eu comer, a comida, teoricamente, ela precisa ser segura. Depois que a comida é segura, ela precisa... É uma pirâmide, eu posso depois mostrar pra vocês, mas eu realmente não vou lembrar todos os degraus dela. Mas lá no ponto, tá a comida vista como funcional. Não é pra eu estar falando de chia, de psyllium, de espirulina, de sei lá do que, quando a população não tem farinha pra comer. Exatamente. Não tem. Agora, qual é o problema? A rede social, ela é feita da bolha pra não bolha. E aí, a mulher que tá lá na favela, ela tá indo pro trabalho, ela quer ver o story da Virgínia, porque ela nunca vai ter o que a Virgínia tem. Ela quer ver pra consumir de alguma forma, pra chegar mais perto de alguma forma. Mas aquilo só cria um imaginário dentro da cabeça dela tão cruel com ela mesma. Porque a comparação é injusta, gente. A grama do vizinho é mais bonita porque é falsa. Comprou na Leroy Merlin a grama. Entendeu? Então, assim, a grama é toda linda. Mas chega lá, a pia caiu dentro de casa. O cupim tá comendo a parede. Por quê? Porque a grama que é fora, que as pessoas veem, a gente cuida. Dentro de casa, ninguém cuida. Tudo é bagunça que dá pra deixar pra amanhã. Mas não dá. Voltando pra história da gordofobia... Algumas vezes, essa pessoa tá com a saúde toda lascada. Fuma 3 maços de cigarro por dia, não come uma fruta, uma verdura e um vegetal. Não se movimenta, mas é magra e ninguém questiona a saúde dela. E ainda elogiam e ainda fala que ela tá ótima. Essa pessoa aqui fazendo tudo que a gente, visão ampliado mesmo, não o capitalismo, vê como funcional e como comportamentos saudáveis, ela não tem paz. E talvez só o estresse que ela sofra por ter o corpo questionado em todo lugar que ela entra, faça ela, de fato, ganhar mais peso. Gente, estresse engorda. Privação de sono engorda. Entendeu? Então, comer pouco engorda. Às vezes a pessoa tá fazendo literalmente tudo errado porque ela tá se inspirando na blogueira. E hoje eu tirei pra catar as blogueiras pra correr mesmo, porque eu tô assim, ó. Arrasou. Deve. Tem paciência. Gabi, e quando a gente entra um pouco num âmbito institucional, né, da gordofobia, e eu diria que até de saúde pública, né? Foi feita uma pesquisa que o tempo, a duração de um atendimento médico com pessoas gordas é muito menor, extremamente reduzido comparado a pessoas, entre aspas, magras, que são vistas, né, pelo senso comum como saudáveis. E quando a gente adentra mais na literatura, na pesquisa, e até faz uma pesquisa rápida no senso comum, como você acabou de fazer com essa ilustração, a gente percebe que quando as pessoas gordas, elas entram no consultório médico, não importa qual vai ser a queixa, a demanda que elas vão trazer. A primeira coisa, a primeira recomendação, indicação que o médico vai fazer é emagrecer, é ir pra academia, é comer menos, é fechar a boca. Nossa, isso é uma coisa que eu já escutei tanto, assim, de algumas pacientes, sabe? Gente, quando a gente pensa nessa frase, fechar a boca, o quão... E como várias outras, né? Fechar a boca, né? O dia do lixo, como várias outras não reduzem. Livre, onde é que você tava presa, minha mona? Exatamente. É aí que entra também essa questão da compensação. Porque só nessa nomenclatura da refeição livre, a gente já entende que a gente vai sair de uma jaula. A gente vai sair de uma jaula e, cara, essa é a minha refeição livre. Então, eu vou compensar tudo aquilo que eu deixei de comer, todo o doce. E aí, entram os episódios de compulsão. E aí, entra também todo esse emaranhamento. Ela fala de toda restrição levar a uma compulsão. Eu acho que toda restrição tem grandes chances de esbarrar, pelo menos no exagero. Sim. Mas uma que eu gosto, pra gente dar contornos pra quem tá em casa, é... Nem toda dieta causa um transtorno alimentar. Mas quase todo transtorno alimentar começou com uma dieta e com uma restrição. Perfeito. Então é isso, né? Ai, Gabi, mas eu faço dieta há 20 anos, não tenho problema com isso, eu acho que me ajuda a me organizar. Tudo bem, ser humano, você não é a única pessoa que existe no mundo, eu não tô falando pra você. Não é pra você. Eu tô falando pro público. O problema é a gente povo, generalizar, pra população, né? Entendeu? Essa Quando é uma se eu regra. estivesse falando aqui pra mim, pra você, era uma conversa dentro do consultório. Agora, como eu tô falando aqui pra mim, pra elas, e tentando abranger a população, Gabriela, eu não sou o exemplar da população, gente. Eu sou branca, privilegiada, nova, bonita, porque até isso. Eu visto minha blusinha com tranquilidade, barrigas dobram, por quê? Porque as pessoas vão me dar passabilidade porque eu sou magra. Infelizmente.
Infelizmente. Toda vez que eu vou dar uma palestra que é pra mais gente, assim, eu falo, gente, eu vou falar umas coisas que provavelmente vocês não ouviram ou provavelmente vocês não pensaram e vocês só vão levar em consideração porque eu sou magra. As pessoas quando me olham assim, eu falo, quando passar a conversa, a gente vai, quando for passando a conversa, a gente vai se entendendo. Por quê? Porque eu tenho essa passabilidade pra abrir a boca e falar, as pessoas gordas estão morrendo no chão da saúde. Porque eu tenho essa passabilidade pra chegar e falar assim, gente, a forma que a gente tá pensando em nutrição tá deixando meninas de 13 anos chorando quando elas chegam em casa porque elas sentem que elas engordaram. Como eu tenho um corpo, literalmente a existência privilegiada, eu posso falar isso. Se fosse aqui uma mulher preta e gorda falando, iam estar pensando em casa, se estivessem vendo, falando assim, ela tá dizendo só isso porque ela não conseguiu fazer a dieta. Ela tá falando só isso porque ela não deu conta de tal coisa. Mas aí, as pessoas não questionam o meu corpo, entendeu? Porque, teoricamente, o que vem tá adequado. E isso é outro dos grandes desafios da gordofobia, inclusive quando a gente fala de gordofobia médica. Isso que tu tava falando, tem muitas mulheres que deixam de ter um diagnóstico de câncer e de fazer um tratamento e acabam morrendo. As pessoas gordas têm medo de ir no médico, as pessoas gordas não conseguem fazer exames. Gente, minha melhor amiga, ela é uma mulher grande. Por que eu tô falando grande? Não é que gorda seja ofensa, mas é porque ela é alta. Ela é alta, ela é mais larga. E ela foi fazer um ultrassom um dia desse e não tinha uma bata que coubesse ela. Nossa. Como é isso? Eu tenho pacientes que não cabem em máscara de ressonância. Eu tenho paciente que não conseguiu fazer um tratamento para um treco na bacia que ele tem, tipo, há séculos, porque não cabia na máquina. Então, é necropolítica o nome, não tem outro nome. Se você olha para mim, você sabe que mais de 55% dos adultos brasileiros têm o que é considerado sobrepeso e dentro dessas porcentagens tem as pessoas que são consideradas com obesidade. Por que eu tô falando são consideradas? Porque eu parto de um viés teórico que a obesidade, que classificar a pessoa gorda como obesa e classificar a obesidade como doença, mais reproduz gordofobia e afasta todo mundo de cuidados em saúde do que nos traz benefício para de fato acolher e tratar essas pessoas. Tá? Perfeito, Então, pra mim, a patologização da obesidade é aonde nasce a gordofobia. Porque pessoas gordas sempre existiram. Inclusive, eu saia hoje, essa minha tatuagem aqui, não sei se vocês conhecem, é a Vênus de Willendorf. Ela é uma estátua de 28.000 antes de Cristo. Eita, saí de perto do microfone, caguei tudo. Desculpa, gente. É uma estátua de 28.000 antes de Cristo, que ela é tida como uma das primeiras representações do corpo feminino na arte. E olha que maluco, é um corpo gordo. Se você for ver a arte ao longo dos anos, você vai ter corpos magros, às vezes você vai ter corpos mais magros, às vezes você vai ter corpos grandes, às vezes você vai ter corpos mais tonificados, às vezes o padrão corporal muda desde que a vida é vida. Sim. Por que que vocês estão gastando horas e horas do dia de vocês pra se encaixar numa coisa que vai mudar? Gente, a minha sobrancelha, quando eu comecei a fazer sobrancelha, foi afinada de design. Por quê? Porque era a moda da época. Então, cada vez que eu ia lá, ela tirava mais sobrancelha, Eu, com 19 anos, eu tinha metade dessa sobrancelha aqui. Pandemia, parei de fazer coisa, voltou à moda. Agora a gente paga pra fazer brow lamination. Porque a gente pagava pra fazer laser antes. Gente, eu não sei se vocês viram várias polêmicas. A Kim Kardashian sempre tem polêmicas, né? A Skins tem mais polêmicas ainda. A Skins, pra quem não sabe, é a marca da Kim Kardashian. E ela lançou, entre duas coisas ridículas esse ano, uma era uma faixa que prendia aqui e aí prendia na cabeça, tipo, como se fosse um... Sabe aquelas cintas, aquelas coisas que você usa depois de procedimentos e tal? Que dizia pra você dormir, pra você acordar com a papada e com o rosto mais afilado. Então, você dormia, bem dizer, com um pano, a coisa no seu juízo... E você, pra ficar mais magra. Aí, olha a loucura, desse mesmo viés que eu falei das sobrancelhas, Kim Kardashian lançou uma calcinha com pelos falsos. Ah, eu vi isso. Eu vi. Por quê? Porque há 5 anos atrás, vieram e falaram, gente, vocês não podem ser peludas, vocês precisam fazer laser. E aí veio e popularizou no Brasil. Laser, 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 laser. Até que ficou mais acessível para a população. Então, a moça que faz diário na sua casa, se ela tiver um cartão que ela consiga parcelar, porque o cartão de lá não pega limite desses negócios, você parcela, paga R$60 por mês e você tira os pelos. Aí vem a Kim Kardashian lá da puta que pariu dizer, mas agora é pela moda. Eu resolvo, bota uma calcinha, tu faz...
O capitalismo falhou. Falha, gente. E a Tudo gente volta pro sistema capitalista. capitalista. Mas realmente, e eu não olho, a pessoa fala assim, ai, mas tu critica o capitalismo e tu não diz que eu falo. Porque eu critico, eu tô morando no meio do mato. Eu não tô morando no meio do mato. No dia que eu morar no meio do mato, eu renego tudo do capitalismo. Mas enquanto eu vivo nele, e eu preciso de dinheiro pra comer, dinheiro pra estar aqui, a gente vai ter que criticar. Isso é uma coisa que eu acho importante também. Gente, eu adoro criticar, eu adoro mostrar o que tá errado. Eu acho que faz parte, sim, da psicoeducação. A gente dizer que o que eu aprendi também. Eu vim da dieta restritiva, eu vim do Foco Força e Fé, eu vim do protetor de tela, barriga chapada do Tumblr, eu vim da escola da humanidade. E não é a única forma de existir. Hoje em dia eu existo numa potência exponencial de 17 vezes mais, só porque a quantidade de tempo que eu parava pensando em controlar o meu corpo, em controlar o meu peso, em tonificar a minha barriga, em comer menos, em comer melhor, que eu não gasto mais. E aí eu já tive canal no YouTube, aí eu já fiz podcast, aí eu fiz trabalho voluntário na África, e aí eu faço isso, aí eu faço... Por quê? Porque eu tenho tempo, porque eu tenho energia. Porque lá na minha roda da vida, a minha alimentação não passa da área dela. Ela é importante. Ela merece meu tempo, ela merece a minha pausa, ela merece o meu raciocínio, mas ela não precisa ser prisão. Não faz sentido a gente escolher sofrer com uma coisa tão nossa e tão diária. Se a gente vai pro corpo, piorou. Porque nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Se o corpo não existe, eu não existo. Pode entrar. Gente, a gente citou ele, né, no episódio... com modelos sobre corpo, sabe? Sobre passarela, exatamente sobre isso. E como comer é um modo de existir também, né? Faz parte de nós. E como essas falta de acessibilidade, né? São práticas tão excludentes para essas pessoas de não conseguir fazer um exame. Do exame, mas gente, catraca de ônibus. Sim. Catraca de banco ônibus. de avião também, Banco tudo de isso. avião, exatamente. Ai, tem muitos relatos. No sistema... Roupa. Público, Qual principalmente. é a mulher que tem um corpo muito grande que tu vai julgar por querer emagrecer se ela não acha roupa pra vestir? Mas aí eu entendo que o problema não é a mulher e que ela não precisa emagrecer por isso. Eu entendo que o problema é do sistema. Teoricamente, a gente precisaria estar fazendo roupas maiores, roupas mais estilosas, acolhendo mais essas pessoas. Mas aí volta pro lugar. A gente critica, mas continua vivendo aqui. Na minha marca, eu tenho... Gente, essa camisa que vocês estão vestindo M, eu tenho extra GG. Ou seja, da M ainda tem a G, ainda tem a GG, ainda tem a extra GG. Por quê? Olha tudo que eu falo. Como é que eu vou fazer uma blusa que não caiba numa pessoa, numa seguidora minha, que não caiba numa pessoa que concorda, que, tipo... Tem que ser coerente com o que você propaga. Exatamente. E eu acho, assim, que essa questão da roupa que você trouxe é muito um apagamento também de identidade. A mulher não consegue ter estilo, né? Assim, comprar, a pessoa não consegue comprar as roupas que gosta. E, nossa, gente, no TikTok, porque é uma terra ali que tem coisa Eu não entro. Inclusive, esse fato sobre Gabriela Fernandes, eu não entro no TikTok porque eu fico problemática. Mas eu acho bom porque tem muitos relatos, assim, de pessoas que vivenciam isso, né? Do sistema público de saúde, hospitalar e tal, mas que dizem que só compra roupa que cabe mesmo. Elas não podem nem escolher. Não, e aí vem a mulher branca privilegiada falar assim... Vocês estão comprando muito na Shein. Aí eu falo... Amor... A Shein faz um vestido igual que cabe no seu corpinho pra uma pessoa que tem 17 vezes o seu tamanho. Você tá me dizendo que só porque ela pode vestir a mesma roupa que você, não era pra ela estar comprando na Shein? Não, né? Tá ótimo. Só pra eu saber. Mas eu acho que isso que você disse de que as coisas se atualizam é real. O mundo, ele tá se movimentando. E séculos passados, né? Como o corpo gordo, na verdade, era um status, né? De riqueza, de fartura. Tem acesso à comida. Acesso à comida. E isso era o corpo bonito daquela época. E olha como as coisas vão mudando. E, meu Deus, Gabi, a gente poderia passar dias falando sobre as tendências. Isso da sobrancelha, dos lábios, do corpo. Meu Deus do céu. Sobre a estética, né? Gente, a gente não falou ainda sobre o viés do envelhecimento, né? A gente tá falando aqui, mas é uma das outras grandes pedras no nosso sapato, assim, da gente achar que a gente não vai envelhecer. Gente, meninas de 13 anos usando coisa anti-envelhecimento. A gente falhou como sociedade faz tempo. O skincare passando anti-rugas, 13 anos. O ácido hialurônico, colágeno, vendendo a rodo. Colágeno, amor, Sim. elas estão cheias. E aí eu fico, realmente, gente,
R$100 num colágeno ou R$100 na feira do bairro que você alimenta você e 5 pessoas da sua casa, né? Porque volta para aquele lugar do dinheiro, né? O dinheiro é muito forma como a gente se expressa também, onde a gente põe nosso dinheiro, o que a gente prioriza, o que a gente não consegue priorizar, para além da questão dos privilégios e da classe, né? Mas, tipo, a gente vindo pra cá conversando, e aí elas falam, vamos ter que falar de medicação, e eu acho que o que a gente tem que falar de medicação é... Eu não vou entrar no mérito de se faz sentido ou não, se tem indicação ou não, se tá aprovado pelas Anvisas e coisas da vida, eu não vou entrar no mérito de se faz sentido ou não. O que é o mérito que a gente precisa conversar? A banalização. A banalização, Perfeito. ela vai matar muita gente ainda. A não responsabilização. A não responsabilização, inclusive médica, inclusive pessoal das pessoas. Mas, gente, o que a gente tem de pessoas tomando uma medicação que não foi aprovada nos Estados Unidos, nem no Brasil ainda, que tá vindo comercializada do Paraguai, é brincadeira. E sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque a mãe de uma paciente minha que faz acompanhamento há 2 anos no consultório e acabou de fazer cirurgia bariátrica, chegou em casa e a mãe tinha comprado um rolê desse. E da mesma forma que isso acontece numa das famílias bem de granas e tal que eu atendo, isso acontece com a pessoa que faz a minha unha. Sim. E ela não só tá tomando, ela tá revendendo. Uhum. E ela tá revendendo por quê? Meu Deus, o quão isso é Dinheiro. perigoso. Mas dinheiro. Eu não preciso desse dinheiro. É uma necessidade. Ela precisa desse dinheiro, entendeu? Fazendo unha, quanto tempo que ela ganha pra ganhar esse mesmo dinheiro que ela ganha pra contrabandear esse negócio? É crime, mas assim... Gente, o mundo inteiro são um bando de criminosos e charlatões. Então, eu acho que a gente precisa botar as cartas na mesa. E eu não tô falando isso pra julgar, eu não tô falando isso pra nada. Eu tô falando isso porque realmente é muito sério. É uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde individual. É uma questão que eu tenho visto no consultório. Talvez vocês não vejam tanto, porque como não é especificamente da nutrição, às vezes elas pensam e nem trazem essa demanda se não couber, né? Mas aí chega pra mim, as minhas pacientes que não estão tomando medicação, pelo menos uma vez por semana, se perguntam se não deveriam estar tomando medicação. Isso é muito sério. A gente tá falando disso como se fosse tomar um Tilenol, meu povo. E não é. A gente não tem tempo suficiente pra saber quais são os atravessamentos que isso vai dar no pós. Isso. Não sabe, entendeu? Não sabe. É o mesmo panorama com a saúde mental. Brasileiro tomando medicação, 4 em 4. Brasileiro fazendo terapia, 1 em 4. Não fecha essa conta. Brasileira tomando medicação pra emagrecer. Medicação pra emagrecer, né? Que não é o nome. Mas medicação pra emagrecer. 4 de 4. Indo melhorar a relação com a comida. Depois que eu emagrecer, eu vou. Exatamente. E é interessante você falando dessa questão da medicação, né? A gente passa pela mesma coisa no consultório, mas na questão dos psicofármacos, né? Uma tarja preta do ansiolítico. Uma tarja preta, um ansiolítico, como hoje as pessoas querem muito tomar, acham que precisam e tudo. E acaba que fica um pouco nessa questão das respostas rápidas, né? E uma médica... hoje, né, trazendo um pouco para a psicologia, tem uma banalização da medicalização, das receitas psiquiátricas e até uma crítica aos psiquiatras mesmo. Por isso que hoje a gente tem também a psicopatologia fenomenológica, que é uma linha da abordagem do humanismo fenomenológico, que vai dar uma crítica também a esses diagnósticos, né? Porque hoje tudo se resolve com medicamento e não se mede a consequência dos efeitos colaterais. E depois, para você reparar isso, o gasto vai ser muito mais elevado. Gabi, o papo tá maravilhoso, mas eu queria te fazer uma proposta aqui no ao vivo. Eu volto. Você volta? Eu volto. Então a gente vai gravar um segundo episódio. Tá bom? Porque no segundo episódio nós vamos ter nutrição, atravessamentos sociais, terrorismo alimentar, dietas restritivas, como as redes sociais vão impactar na estética, no envelhecimento. A gente vai ter tudo isso pra falar mais a fundo pra vocês. Falar sobre o famoso TikTok com esse terrorismo alimentar, de que um profissional da nutrição fala uma coisa... Pode comer ovo, não pode comer ovo? Agora escuta essa. Gente, olha, eu recebi de 3 pacientes, uma manhã de quinta-feira. Recebi de 3 pacientes o mesmo vídeo. O vídeo era: dicas tóxicas que eu te daria se você fosse minha amiga sendo nutricionista. Dicas tóxicas. Aí eu parei, Amor, mas se tu fosse minha amiga, eu ia te dar uma dica tóxica. Bicha, se tu fosse minha amiga, eu queria te ver vencendo na vida. Mas eu queria como te ver... nutricionista ainda ela tá Aí ela bota em tela preta e fala assim, mas fulana, você vai dizer isso sendo nutricionista? Aí ela, sim, vai me cancelar ou ficar magra comigo. Puf.
Aí tem um barulho de bomba, tipo, sonoro. Vai me cancelar ou você tá ficar magra consumindo? comigo. É viralização de charlatão. Ai. Você não tá consumindo conteúdos sérios, você não tá consumindo ciência ética, você não tá consumindo atravessamentos interdisciplinares, você está consumindo uma pessoa que sabe que se ela abrir a câmera e falar merda, tem gente que pensa merda que vai apoiar ela, tem gente que sabe que ela tá falando merda e vai vir criticar ela, ou seja, ela recebeu o público daqui, ela recebeu o público daqui, isso aqui foi viralizando, isso aí chegou em você, e você acha que é uma puta dica, quando na verdade a menina tá incentivando transtornos alimentares abertamente. Exatamente. Esse vídeo, quando eu vi a primeira vez, tinha 12 mil Isso é curtidas. agir de tanta má fé Nossa. e mau caratismo. Gente, é isso. Gente, nesse vídeo ela falava coisas como: tá com vontade de comer máscara chiclete. Não passou, escova os dentes. Não passou, faz gelatina, porque gelatina zero. Não tem caloria e você pode comer 7 potes se você quiser. Quando a gente fala que gordofobia mata, a gente não tá brincando, Não né? não tá. E eu acho que a pior morte, muitas vezes, é essa. Você morrer enquanto você tá Em vida. vivo. Você deixar de ter essa consciência com o corpo. A gente falou aqui, a gente olhou uma pra outra, né? E falou Merleau-Ponty, porque ele é um filósofo, um fenomenólogo da fenomenologia, que ele vai trazer muito essa questão do corpo. Ele diz, nós não estamos no mundo com o corpo. O nosso corpo é o nosso mundo. O nosso corpo é o nosso templo. Ele é o nosso fio condutor com o mundo. Então, a gente não está no mundo, a gente é esse mundo. Porque sem o nosso corpo acaba. Então, assim, como essa autopercepção, essa ligação é tão essencial, essa consciência, e como cada vez mais as pessoas estão se perdendo nisso, como cada vez as pessoas estão se perdendo e querem fazer plásticas e mudanças e dietas justamente para elas deixam de se conectar com esse corpo para atingir outro corpo de outra pessoa que não vai existir, não vai ser sustentável, não vai ser durável, não é linha de vai ter chegada. sofrimento, não é linha de chegada. É a caminhada, é isso. As pessoas veem as coisas muito como definitivas e fixadas e rígidas. E a Sofia falando do Merleau-Ponty, mas é que é isso, a gente opera no mundo com o nosso corpo porque somos eles. Somos ele. Então, cada vez mais que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, cultura, a gente se educar, se conscientizar e construir uma relação mais saudável, mais livre com o próprio corpo, que é exatamente o que você disse, Gabi, que a gente não é um período. A gente não tá com ele pra uma coisa específica e tchau. Vai nos acompanhar pro resto da vida em todas as fases. Seja que tem mais colágeno ou não, né? Aqui tem rugas, aqui envelhece, aqui engravida, aqui tem relações sexuais, aqui o que for. Então, assim, como a gente precisa cuidar dele, dizem, né? O corpo, nosso corpo, nossa casa. Mas é isso, Mas a eu gente falo não se corpo diferencia. casa. Muitas vezes eu escrevo corpo, tracinho, casa. Porque é isso, cara. Tem uma frase que eu amo da educadora física que faz parte do grupo, que ela fala: tudo que tu faz tem tu. Tudo que tu faz tem tu. Tudo que tu faz tem teu corpo, tudo que tu faz tem teus pensamentos, tudo que tu faz tem teus sentimentos, tudo que tu faz tem a tua energia. Numa totalidade. Nessa totalidade, não dá Perfeito. pra separar. Não dá. Se a gente separar, a gente vai adoecer. E por isso que a gente tá tão adoecido. Exatamente. Né? Então eu acho que, às vezes as pessoas falam assim, ai, qual é o primeiro passo? Eu falo, autopercepção. Porque não é nem consciência. Pra você ter consciência, você tem que primeiro parar e perceber. Então, assim, qual é o primeiro passo pra comer melhor? Autopercepção. Qual é o primeiro passo pra conseguir se movimentar de forma constante? Autopercepção. Qual é o primeiro passo pra você conseguir ser um gestor de 5 empresas bem-sucedido? Autopercepção. Você vai ter que ter. Isso, e tá tudo no entrelaçamento. Só aqui no No Entre Entre Escutas. Escutas. Gabi, amor, você conduziu. Eu volto! Amor, você Ela volta, mediou ela isso aqui volta. sozinha, assim. Mas foi perfeita. Sério, aqui, amor, já anotei um monte de coisa. Você é perfeita, sério. Que Animada mulher. pro próximo. Que desenvoltura, que mulher. Muito. E a gente agradece muito. Então você compartilhe nas redes sociais, você mande pro seu coleguinha que nunca ouviu falar sobre isso, você me siga nas redes, siga as meninas, siga o podcast, faça seu trabalho de casa que a gente faz o nosso e a gente volta. Perfeita. Acompanha a parte 2, que Gabi voltará. E quem quiser aí, gente, quem se interessou, se sentiu atravessada, vai lá, se consulta com a Gabi. Segue vai aqui, ela, se consulta os com a conteúdos. gente. Pode vir.
Faça terapia, vá para uma nutricionista comportamental, Gabi Fernandes, enfim. Tenha mais essa autopercepção, né, que a gente estava falando aqui. A gente sabe que hoje... E aí, só para encerrar mesmo, porque a gente vai falando sempre... parece mais coisa, né? 2 horas de episódio. Mas hoje em dia as pessoas falam muito, né, que às vezes terapia clínica, né, psicologia é coisa de rico, nutricionista é coisa de rico. Mas hoje, como a gente tem serviços de qualidade também, que são gratuitos, que têm um valor social, que podem estar bem pertinho de você. Como a gente tem hoje serviços de plantão psicológico, para ouvir crises e para ouvir situações emergentes. Então, se por acaso, se você não tem conhecimento desses serviços, eu tô lembrando agora que é o que eu consigo lembrar mais fácil. Eu tenho um destaque no meu Instagram só com esses serviços. Gente, no meu Instagram e no da Sofia tem um destaque que é serviços de psicologia, que tem um monte de stories juntos, né, como se fosse um álbum nesse destaque, que tem serviços gratuitos e por valor social também. Em clínica, escola, né, tem os contatos lá, endereço, né. Se for transtorno então, pode alimentar, a minha casinha de formação, o Pronutra, que é o Programa Interdisciplinar de Transtornos Alimentares, ele funciona na Unifor, em collab com o UNAMI, mas a gente atende pacientes do SUS e pacientes de tarifa social também. Então, eu não lembro, na época que eu atendi lá, eu acho que era R$30 o atendimento, alguma coisa assim. Então, realmente, é um valor social. Tem alguns outros profissionais. As meninas têm de psicólogo, mas caso alguém não ache de nutrição, me manda mensagem também. Eu tenho alunas que já foram minhas alunas, que eu sei que fazem tarifa social, mas a gente acha, assim. Eu acho que... E, gente, a internet, ela é muito ruim. Mas isso aqui tá na internet, né? Isso aqui tá na rede, digamos assim. Então... é você conseguir ir tendo essa consciência, esse senso crítico, buscando pessoas que façam sentido acompanhar e acompanhando. Às vezes você vai, obviamente, não substitui um tratamento, não substitui uma terapia, não substitui estar dentro do consultório com a gente, mas te dá mais bem-estar, mas talvez caminhe para uma saúde mais possível, mas traz elucidações na sua cabeça, mas vai fazendo você ser essa mudança, até para você ir sendo essa mudança nos outros ambientes, né? Então, eu acho que o conteúdo aberto também, quando você se propõe a sair do o que chega porque viralizou, né? Sim. Tipo, você pesquisa, por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre nutrição comportamental. Se ela, depois desse episódio, jogar lá no YouTube nutrição comportamental, vai ter umas falcatruas, mas ela vai conseguir ver algumas coisas. Então, eu acho que isso não é rebatendo o teu ponto, isso é complementando, claro. Porque as pessoas que falam isso, às vezes é tipo assim, tá, não dá pra pagar nem os R$30, mas... será que a gente não vai pra um podcast no Spotify? Será que a gente não busca um vídeo no YouTube? Será que a gente não pega uma pauta que a gente vai conversar com uma amiga? Então, assim, eu acho que a gente... precisa ser fazedor, velho. A gente não pode mais ser perfeccionista, porque o perfeccionismo, ele fala assim, eita, entendi que eu sou problemático, né? Porque a pessoa se diz assim, ela já vem com a autocrítica. Então, eu preciso do melhor psiquiatra, do melhor nutricionista e do melhor terapeuta da cidade. Mas você não consegue fazer isso. Agora dá o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Fazer uma meditação guiada? É fazer uma escrita terapêutica? É dizer um não no trabalho? Sim, quebrar o vínculo com alguém? Então, assim... antes feito que perfeito. Se você... eu vou me alimentar de forma perfeita. Come uma fruta primeiro. Se tu comer a fruta primeiro, aí a gente vai. Antes feito que perfeito. Antes feito que perfeito. Contexto, quantidade e frequência. Honre suas fomes, coma suas cores. Barrigas dobram, façam terapia. E até o próximo! E no Instagram a gente vai postar a Eco Bag linda. Então olha a lojinha da Gabi também. E acompanha a parte 2 e todos os outros que estão no canal e no Spotify. E nos sigam em tudo. Beijos, até o próximo. Gente, tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.